bem com vocês? Nós estamos aqui hoje para assistir aquela peça. Já vou adiantar um pouquinho aqui, tá, para vocês, pelo que nós vimos do contexto. É uma peça que retrata algo que aconteceu não tão distante com a gente, mas que muitas pessoas já esqueceram. Então hoje nós viemos relembrar. Então eu quero que você fique até o final do vídeo, porque a gente vai soltar alguns spoilers para vocês. Vem com a gente. Esse aqui é o meu filho Francisco. E agora ele vai dar tchau para vocês, porque a gente tem que entrar. Dê tchau. Se precisarem de alguma coisa, já sabe. Tá ótimo. Mãe, O quê? já te disse que eu gosto que me chame de Frank, né? Tá bom. Mas é que você me chamou de Francisco na frente dos vizinhos. Não é seu nome? É, mas você sabe que eu não gosto. É igual quando te chamo de dona, de senhora. Ai, senhora, tá no céu. Não é isso que você sempre diz? Ok. Gente, olha só, agora a gente vai falar um pouquinho aqui com essa atriz maravilhosa. Além de atriz, ela é escritora. Fala um pouquinho do seu personagem pra gente, Cá. Então, a doutora Cláudia, eu me inspirei muito em conversas que eu tive com uma prima minha, que sempre foi uma pessoa muito racional, sempre levou tudo muito pro lado da lógica, não era uma pessoa de fé. E ela me ensinou a ver o mundo por um prisma que não é o da fé, mas que dá racionalidade, e que isso é possível, né? Essa minha prima, eu dedico a peça para ela, a Flávia. Ela se foi por conta de um câncer, que ela justamente descobriu em 2020, durante a pandemia. Eu quis trazer um pouco isso para Cláudia, que é um personagem que destoa um pouco do comum de outras personagens que, no fim, acabam indo pro lado da fé e ela não vai, né? Então é uma coisa muito forte dela, na verdade, de ver as coisas por esse prisma. Caramba, a emoção deve estar mil, né? Nossa senhora, eu chorei a peça inteira. Pela minha formação, eu não posso dizer. Pela minha experiência, menos ainda, mas na minha opinião, não vai ser tão rápido assim. E o que você faz, Cláudia? Eu sou médica, oncologista. Ah, que irônico. Por quê? A briga que você acabou de ouvir era eu contando pra minha irmã que a nossa mãe tem um câncer incurável e eu fiz isso da pior maneira possível. A gente sentiu, eu estava até conversando com o Léo sobre isso, né? Que a gente sentiu, a sensação é que assim, parece que foi uma outra vida, né? Nossa, sim. E tem 3, 4 anos que tudo isso aconteceu com todos nós. Sim. E muitas pessoas perderam muitas vidas, né? E o que te inspirou, obviamente, além do contexto, mas de você criar um ambiente onde a gente tem várias citações, né? O preconceito, classe social, a dificuldade, a indiferença, que depois se torna no final todo mundo uma família. O que fez você chegar nesse texto tão forte? Parabéns mais uma vez pelo texto, foi incrível. Eu acho que é porque o praça é a própria vida, né? Quando as pessoas tiveram que ficar isoladas em casa, elas tiveram que olhar muito para dentro. Sim. E é aí que você percebe situações de abuso, é aí que a depressão se intensifica, é aí que você descobre coisas sobre si mesmo que você sempre ignorou. Isso aconteceu dentro da minha família também, de ver coisas que a gente sempre ignorou dentro de casa. E porque a gente teve que ficar dentro de casa, a gente começou a olhar para isso. Então, a pandemia, na realidade, ela é um pano de fundo para o praça, né? O condomínio Alvorada, ele acontece independente da pandemia, mas por causa da pandemia a história existe. E aí a gente vai contando essas realidades. Nenhuma das histórias que a gente vê, ela foge do que é possível de acontecer. Então foi muito isso. É um espelho da própria vida para mim, o praça. Nossa, muito bom. Parabéns mais uma vez. Obrigada. Né? Agora a gente vai conversar um pouco com o Marcos, que fez um papel também super importante nessa peça incrível. E vamos saber um pouquinho dele, qual que foi o seu sentimento aí. A peça foi emocionante do começo ao fim, né, Marcos? Ela é uma peça lindíssima, assim, eu costumo falar que ela retratou realmente tudo que a gente viveu nessa época de pandemia e tudo mais, do que a gente vive por conta daquela época, né, nos dias de hoje, e o que a gente viveu de fato, todos os traumas que foram intensificados naquela época, as novas descobertas. Então fazer essa peça é realmente dar uma volta no passado aí, não tão distante. Não tão distante, verdade. Isso. E
Essa peça é sobre amor, sobre coragem, sobre contatos, sobre família, sobre laços. Então é um prazer imenso estar nessa produção, que eu admiro muito. Carol arrasou no texto, Vitor na direção e Tabata da direção musical, que as músicas, né, realmente contaram uma história linda, que completa mesmo toda a peça. Então, o que você faz? Eu sou jornalista. Eu estou esperando. Eu vou atrás. Olha só quem veio falar com a gente também, o Vitor e a Tabata. O Vitor, ele é o diretor, né? Ele dirigiu a peça, e a Tabata era responsável pela parte do musical da peça. Vitor, fala um pouquinho pra gente qual foi o seu maior desafio em relação à direção dessa peça. Eu acho que primeiro parte do princípio onde não tem coxia, não tem rotunda, ninguém se esconde, quase sempre, assim, tem algumas saídas, algumas entradas, mas... Isso achei bem legal. Acho que a parte mais difícil e a parte que mais todo mundo... Ai, meu Deus! É porque não tem coxia. O elenco, acho que fica quase 100% em cena. Então, esse trabalho que eu chamo que é chamado de coxia viva, né? Que não existe coxia, então os atores estão em cena o tempo todo. Então, eu acho que essa é a grande dificuldade para mim, visualizar todo mundo. Quem não está falando está em cena, né? Então, trabalhar com essa dificuldade, acho que é um ponto crucial para essa peça. Esse processo também aproxima mais, né, os atores do público, não é? Eu acho, por conta simplesmente de são 6 apartamentos, então a gente está, principalmente na pandemia, estamos em casa o tempo todo. Então, quando eu li esse texto, eu falei, por que eu vou deixar os atores escondidos atrás de uma cortina se eles estão em casa? E é uma pandemia, então acho que isso foi o grande ponto forte e principal assim, que eu quis trazer primeiramente na peça. Não, e a organização ficou sensacional, né? Sim. Obviamente teve muito ensaio, dá pra ver, porque a dinâmica de todo mundo nos seus apartamentos fazendo alguma coisa, isso ficou bem claro ali pra gente que estava assistindo, né? E tipo, da gente conseguir visualizar, nossa, é mesmo, a gente ficou em casa o tempo inteiro fazendo alguma coisa. Uhum. Apesar de toda a dinâmica, não tirava o foco, né, da cena principal que estava ocorrendo ali no momento, né? Uma coisa muito importante também, né, desse espetáculo é o musical, né? A trilha sonora está impecável. E quem é responsável pela trilha sonora? A maravilhosa da Tabata. Tabata, conta um pouquinho pra gente de como que foi esse processo seletivo da trilha sonora. É uma peça musicada, mas ela, assim, a música ela conta a história junto. A seleção foi uma inteligência coletiva. Eu fiz mais a parte de pensar em arranjos e de como é que a gente ia treinar essa galera, que ninguém veio de conservatório, ninguém chegou aqui sabendo cantar. Então, acho que sobre a relação de como a gente escolheu foi inteligência coletiva mesmo. Vitor, Carol, e aí as pessoas iam dando ideia, porque no final das contas a gente é um coletivo. E temos muito que aprender com o que já passou. Se concentre, meu amigo, isso que nos faz cantar e faz brotar a poesia sempre devagar. E é devagar que se desfaz todo medo. Gente, olha só esse elenco de milhões. Vocês não têm noção do que eles acabaram de apresentar aqui. Léo, fala um pouquinho pra gente aqui da sua expectativa para essa peça. A minha expectativa é casa lotada, todos os dias. Nós estamos aqui todas as sextas e sábados e é isso que a gente espera, que as pessoas tirem um tempinho do fim de semana para vir prestigiar, acompanhar essa história, que é a história de mais de 10 pessoas. E a expectativa é justamente essa, que as pessoas não só sejam impactadas, mas que elas reflitam sobre a história que a gente conta, que elas pensem sobre isso, que elas rememorem algumas dores que a gente viveu e que são importantes serem pensadas, né? A gente viveu muita coisa e alguns reflexos
perduram até hoje, e a gente tem se esquecido disso. Então, essa peça é um resgate de tudo que a gente precisa reviver para aprender. E aí a gente quer saber, assim, rapidinho de cada um de vocês, fala aí um pouco do sentimento, do que é relembrar, como o Léo falou, coisas que já esqueceram, né? A grande maioria das pessoas já esqueceram, então falem à vontade, gente. Quero que vocês expressem pra gente e também já aproveitem e convidem as pessoas para virem ver essa peça, porque eu acho que realmente, como o Léo disse, a casa tem que estar lotada todos os dias, porque tá sensacional. Eu acho que essa peça ela pega cada pessoa num lugar diferente, sabe? As pessoas viveram na pandemia cada um o seu conflito, né? Então é um pouco disso que a gente mostra, assim, como que as coisas elas são individuais, mas ao mesmo tempo são coletivas. Então quando a gente junta as pessoas, é um pouco dessa coisa de cada um tá vivendo o seu conflito, né? Mas ao mesmo tempo tá todo mundo junto vivendo esse grande conflito por trás que é a pandemia. Então, para algumas pessoas vão sentir raiva, outras pessoas vão sentir tristeza por ter perdido alguém, outras pessoas, de repente, nem perderam alguém, mas tiveram um momento de reflexão, um momento muito difícil na pandemia, então acho que é um pouco disso, assim. Sim. E venham assistir para vocês também viverem um pouco dessas emoções, né? Como o Léo disse, relembrar um pouco disso tudo. No fim das contas, o que prevalece é o amor. E o quanto que a gente se conheceu na pandemia e desenvolveu habilidades de olhar melhor para o outro também. Então, acho que vai ser muito bacana para todo mundo vir assistir. E eu acho que é importante também a gente relembrar alguns dos sentimentos que a gente teve, algumas coisas que a gente passou, para valorizar cada vez mais o que a gente tem hoje. Verdade. Então, eu acho muito legal isso também, da gente tentar trazer um pouco desse sentimento para a gente ter essa lembrança, assim. Muito bom, gente. Você também trouxe algo muito importante que aconteceu na pandemia, que é a questão daquele vinhozinho gostoso, né? Falando, assim, das tragédias que a gente teve, mas uma das pautas que nós vemos muito na pandemia, pós-pandemia, são as pessoas que não bebiam, passaram a beber, que acharam de alguma forma um alento numa garrafa de vinho, que para muita gente foi positivo, mas também teve o lado do abuso, né? Como que foi para você trazer isso aqui no palco? Foi muito uma sensação de responsabilidade para tratar isso com o respeito que merece, apesar da parte cômica envolvida com a personagem. Ainda assim, eu estou contando a história de muitas pessoas, né? Então, tem a quebrada da seriedade, mas, ao mesmo tempo, é algo a ser conversado, é algo a ser pensado, porque é só uma fuga. Então, com a ajuda das pessoas certas, de novo, o amor dos outros, a gente consegue superar isso. Você representou muito bem. Obrigada. Galera, obrigado aí por vocês terem falado com a gente. E venham assistir Praça do Sol. 7h62. Às 9 horas de sexta e sábado. Gente, acabamos de assistir aqui a Praça Pôr do Sol 762. Está lindo, maravilhoso, um elenco incrível, uma produção maravilhosa. E eu quero convidar você para vir assistir aqui no Teatro Paiol. Não percam, às sextas e sábados, às 21 horas. Corre para cá.